Olá, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Nós vamos ao nosso projeto de apoio aos professores e também alunos da escola dominical que por motivo de força maior não conseguem estar na escola dominical, e também aqueles professores que precisam de certa ajuda, não tiveram grandes oportunidades de estar nas universidades teológicas e se preparando melhor para o estudo e o ensino da palavra de Deus. O tema de hoje é Naum, limite da tolerância divina. O profeta Naum é um profeta que iniciou seu ministério aproximadamente 150 anos. Jonas ter tido seu ápice lá em Nínive, quando pregou para aquela geração. Jonas pregou para a geração dos ninivitas, e o povo de Nínive se converteu e voltou-se para Deus, e o povo então se converteu ao Deus de Israel. Mas os anos se passaram, aquela geração veio a falecer, e veio outra geração após a geração que havia se convertido com Jonas pregando ali em Nínive. Então o povo voltou àquelas velhas práticas, voltou ao pecado, o povo voltou então a profanar o Deus Todo-Poderoso, voltou então a sua vida ímpia totalmente. E então aquela impiedade do povo ninivita, sua crueldade, voltou toda à tona. E então Deus levanta o profeta Naum, aproximadamente 150 anos após Jonas ter passado por Nínive e pregar a palavra de Deus. Isso acontece também em muitos países, igrejas, em muitos locais onde as pessoas não dão devido valor à palavra de Deus. Eis aí uma grande razão para nós nunca desprezarmos a pregação bíblica. Hoje, na geração pós-moderna e o povo pós-moderno, século XXI, existe programas nas igrejas para tudo. E às vezes a palavra parece uma chatice, a pregação, o ensino da palavra de Deus. Com a época e os avanços tecnológicos, não se espera a velocidade das informações, incrível. Então parece que é difícil esperar 40 minutos, 50 minutos por uma pregação bíblica. Parece que isto é muito para a nova geração. Para alcançar a nova geração, tem criado os métodos e etc. e tal. Não sou contra os métodos modernos e as técnicas que a tecnologia nos oferece, porém, nós não podemos abrir mão da pregação da palavra de Deus. A pregação tem o seu lugar. A pregação em todas as épocas da história. Se você estudar a história dos avivamentos, em todos os períodos que houveram avivamentos na história, foi promovido pela pregação genuína da palavra de Deus. Certamente, não houve pregação durante, ou melhor, não houve uma manutenção na pregação da palavra de Deus. Não se levantou profetas em Nínive, não se levantou pastores, obreiros, sacerdotes, não se levantou em Nínive, porque não levantou os sacerdotes. 150 anos depois, o povo voltou ao seu declínio espiritual. Surge a necessidade, e hoje, mais do que nunca, de que verdadeiros profetas sejam levantados, verdadeiros ensinadores, proclamadores das verdades bíblicas, para que o povo não venha cair no declínio espiritual, moral e em todos os sentidos da vida. Então, nós estamos diante da lição e do comentário bíblico de Naum. Naum, ele levanta como profeta e aproximadamente no ano 612 aproximadamente, mas nesse período acredita-se que enquanto Naum levanta e prega contra Nínive, acredita-se que lá em Judá, que Israel já tinha sido levado cativa no ano 722 pela Síria, então o povo de Judá, que era o povo que ficava ao sul da Síria e ao sul de Nínive também, para baixo de Nínive, então acredita-se que lá em Judá estava reinando o próspero rei Josias. Se não foi o rei Josias, foi o seu filho Joaquim. Mas certamente é esse período que abrange o próspero rei Josias, aquele que fez a reforma no templo,
depois a Páscoa, trouxe o livro da lei que estava perdido dentro da casa de Deus, trouxe, e o povo volta à aliança com Deus, volta a Deus, e então, por causa desta grande influência, e por esse grande trabalho do rei Josias, então Judá sofre o livramento ou o escape das garras da Síria, quando Deus pune a Síria, pune a nação, ou melhor, a grande cidade de Nínive, fruto da profecia e cumprimento da profecia de Naum. Então Deus dá o livramento a Judá. Deus livra Judá e pune a ímpia, a Síria, que a capital era Nínive. Deus levanta exatamente o profeta Naum para profetizar a queda da grande cidade de Nínive. O nome Naum significa conforto ou aquele que consola. Ele escreve o seu livro e é interessante que aparece o livro de Naum dizendo que ele é um eucocita. A palavra eucocita vem do hebraico que significa Deus o laçador. Deus o laçador. E tudo isso é profético no livro de Naum. O profeta Naum, ele é oriundo de uma cidade, provavelmente duas cidades giram em torno da origem aqui do profeta Naum. A primeira cidade é a cidade Al-Cush, uma cidade que atualmente tem por nome Mossul, que fica no Iraque. Mas a cidade Cafarnaum é uma cidade que provavelmente seja realmente onde Naum era oriundo, porque o nome Cafarnaum significa aldeia de Naum. Então a tradição judaica acredita que Naum, e dá a autoria, a origem de Naum para a cidade de Cafarnaum, ali próxima a Galileia, a região da Galileia onde estava situada a cidade de Cafarnaum, que significa aldeia de Naum. Era dali que Naum era. Inclusive uma influência do profeta Naum, em homenagem ao profeta Naum, surgiu então a cidade de Cafarnaum, de onde então Naum era oriundo. Na nossa lição bíblica, nós devemos ter em mente que a cidade de Nínive era uma grande cidade. Era uma cidade numerosa. Era uma cidade marcada pela sua força, pela sua influência poderosa que a cidade de Nínive tinha. Nínive era uma cidade com grande influência de todos os povos ali ao redor. Da mesma forma que Nínive chamou a atenção de Deus e Deus envia o profeta Jonas, Nínive também desaba 150 anos depois e mergulha numa pecaminosidade tão grande que chama a atenção de Deus, mas agora sem tolerância. Deus já havia tolerado Nínive, Deus já havia dado oportunidade a Nínive e Nínive desperdiçou a sua oportunidade. Aqui vale a pena lembrar que Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da oportunidade, mas nós nunca podemos esquecer que Deus é o Deus que é paciente, é longânimo, Deus é tardio em irar-se, mas Deus ira. Deus é o Deus que ira todos os dias. Uma das maiores provas, uma evidência consecutivamente de que Deus é o Deus que se ira, foi quando Deus puniu o rei Belsazar, quando pegou e abusou de Deus, da bondade de Deus. A tolerância de Deus tem limite. E o rei Belsazar pega agora os vasos e as taças do templo, rei da Babilônia. Esse rei pega agora e começa a festejar diante dos seus deuses. E quando o rei Belsazar começa a fazer isso, aparece uma mão misteriosa na parede e escreve Mene, Mene, Tekel, Farsim, que significa pesado foste na balança e achaste em falta. Teu reino acabou, foi dado aos medos e persas. A Bíblia diz, no mesmo capítulo lá do livro de Daniel, que na mesma noite
O anjo do Senhor feriu ao rei Belsazar e ele morreu. Deus pesou Belsazar na balança. Deus tirou a vida do rei Belsazar, porque a tolerância de Deus tem limite. Mas você pode me perguntar, pastor, mas Deus é tão mau assim? Deus dá tempo. Deus é o Deus da oportunidade. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Mas não abuse da bondade de Deus, como se a bondade de Deus, como se o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, a tolerância de Deus fosse agora motivo para que Deus apoiasse o erro, para que Deus tivesse por inocente a pessoa que é cruel, que é má, que é violenta, que afronta a face do Criador. Deus é o Criador. Deus é o Senhor. E com Deus não se pode brincar. O temor de Deus é algo tremendo explicado em todas as Escrituras Sagradas. Mas no contexto da nossa lição, nós vamos aqui para a estrutura do livro do profeta Naum. O livro do profeta Naum, ele tem apenas 3 capítulos. O capítulo 1 fala sobre a grandeza de Deus. Vejamos então. O livro de Naum, no capítulo 1 e o versículo 3, do versículo 3 até o versículo 5, fala da grandeza do nosso Deus. Fala, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó aos seus pés. Note que aqui o profeta, ele começa a explicar que Deus é misericordioso, mas que Deus é tão forte, e que Deus é tão poderoso, e começa aqui no capítulo 1. O capítulo 1 é a primeira seção do livro, e é descrito para revelar a grandeza de Deus e também o fim de Nínive. A grandeza de Deus, logo no capítulo 3, é visto quando fala que Deus, ele é misericordioso, ele é grande, mas que o caminho de Deus se dá na tormenta, na tempestade. O profeta começa a usar uma linguagem metafórica. Sim, metaforicamente, o profeta começa a explicar quanto Deus é poderoso. Você, meu amigo, você que está agora vendo o comentário desta lição, começa a imaginar os relâmpagos, os trovões, os grandes terremotos, os tsunamis. Vai ao mar, fica olhando para o mar e veja as ondas, principalmente numa praia que tem ondas altíssimas. Deus tem o controle da natureza, da tormenta, do vento, da nuvem, dos terremotos, dos trovões. Ali, a Bíblia diz que a voz de Deus é como voz de muitas águas, como trovões. São elementos metafóricos que expressam o poder de Deus, como Deus é poderoso. E às vezes eu fico a pensar pessoas que veem o poder de Deus e não temem a Deus, e não temem afrontar a Deus, e não temem em praticar atos que vão agora pesar na balança contra essas próprias pessoas. Devemos ter em mente que Deus é o Deus poderoso. E Naum escreve o primeiro capítulo com esse propósito: mostrar e revelar o grande poder de Deus. No capítulo 2 de Naum, ele explica a sentença. Ali no capítulo 2 está a sentença dada à cidade de Nínive. E no capítulo 3 estão os motivos porque Deus vai punir definitivamente a grande cidade de Nínive. Nínive, no capítulo 3, quando explica sobre os motivos, estão lá. Nínive era uma cidade sanguinária e cruel, capítulo 3, verso 1 a 3. Depois, fala da imundícia da cidade, versículos 4 e 5, da sua imoralidade, da sua prostituição. Então, Deus começa a falar os motivos porque estava punindo aquela cruel, impura, prostituta cidade de Nínive. O terceiro motivo era porque ela era arrogante.
No capítulo 3, verso de 7 a 10, fala que Nínive era uma cidade tão arrogante que achava superior, melhor às demais cidades ao redor. Muito arrogante, pisava, humilhava as cidades ao redor, achando que era a dona do poder, a dona da verdade. Quantas pessoas, quando alcançam um posto, quando alcançam uma posição na sociedade, que estão humilhando os outros, que estão pisando nos pequenos, que estão achando que eles são os donos da verdade, que podem fazer, que pode acontecer. Escuta, soberano só tem Deus. Deus é o maior. Deus é quem julga, Deus é quem pode, Deus é quem faz. Aqui uma grande lição para nós, aprendemos a humildade e temer a Deus. Se alguém que alcança um posto, uma posição na escola, no trabalho, agora quer humilhar os seus colegas, você está sendo posto na balança. Como Deus pesou um dia a cidade de Nínive e puniu aquela cidade pela sua arrogância, cuidado, Deus pode te pesar também na balança, como pesou o rei Belsazar. Dando sequência à lição, e o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, foi muito feliz com o seu comentário. Nós vamos entrar na tolerância, o que é o ponto 3, tolerância e vindicação. Qual é o limite da tolerância de Deus? Até quando Deus tolera? Deus tolera até ao ponto de não ter o culpado por inocente. Qual é o limite da tolerância de Deus? Até o ponto de não ter o inocente, ou melhor, de não ter o culpado por inocente. Em segundo lugar, surge a pergunta, qual é a vindicação então de Deus? A palavra vindicar significa exigir, reclamar. Até quando Deus exige? Deus exige até que haja arrependimento. Não havendo arrependimento, o que Deus faz? Deus vai emitir a sua sentença. Deus vai punir, Deus vai castigar. Deus vai dar o seu veredito final. Ele é o juiz, Ele é poderoso, Ele é o que manda e não pede satisfação a ninguém. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas é culpado não ter por inocente. Deus exige, Deus reivindica o arrependimento de quem peca. E o homem, por natureza, é pecador. Nós vemos, no terceiro ponto aqui da lição, a vingança. 3 vezes aparece a palavra hebraica, nogan, é a palavra que significa vingar. E 3 vezes aparece essa palavra no capítulo 1. É interessante que Deus levanta o profeta Naum para vingar, ou melhor, para profetizar a vingança dele contra Nínive, porque Nínive estava rebelde. No entanto, Deus tinha sido longânimo para com ela, Nínive. Deus estava sendo tolerante, 150 anos haviam passado, e agora Deus queria que o povo se arrependesse. Como o povo não se arrependia, Deus levanta Naum para dizer que era definitivamente a sentença de Deus punir a grande cidade de Nínive. Em terceiro lugar, aqui no ponto 3, nós encontramos o poder de Deus. E eu já comentei um pouco sobre a linguagem metafórica que o profeta usa para descrever elementos da natureza sobre o poder de Deus. Entramos no ponto 3 da lição, que é o castigo dos inimigos. Eu devo ter consciência de que infalivelmente haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo. Quando nós vamos para o livro do profeta Naum, capítulo 1, versículos 6 a 10, fala de como Deus prometera que ia destruir a cidade de Nínive, e o fez. No livro de Naum, no capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: quem passará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? E a sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por eles derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará,
de uma vez o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. No versículo 6, a parte B, diz que as rochas foram derribadas por Deus. Os muros da cidade de Nínive eram muros muito altos. Os muros tinham aproximadamente 13 metros de altura. Eram muros altíssimos, muros muito largos, de pedras. E no versículo 7 fala que uma inundação haveria de derrubar aqueles muros. E mais tarde, houve uma grande enchente. E agora os rios transbordaram naquela cidade, e a fúria da água foi tão grande que derrubaram os muros de Nínive. E então a Babilônia, com o seu rei, entrou lá e conseguiu destruir os assírios na cidade de Nínive. E então, quando aconteceu a grande queda da cidade de Nínive, já profetizada infalivelmente pelo profeta Naum. Então, aqui cumpre então esta grande palavra de Deus, que já havia sido predita pelo profeta, e então dá-se o cumprimento da queda de Nínive. Naum, ele usa um estilo interessante para falar contra os inimigos de Deus. Quem eram os inimigos de Deus? Eram os ninivitas, desobedientes. Hoje, nós podemos dizer que todos aqueles que são desobedientes a Deus e a sua palavra, aos seus mandamentos, se juntam ou se identificam aos ninivitas, se identificam com os rebeldes, se tornam inimigas de Deus. Eu abro um parênteses aqui para dizer que muitos jovens, criados na igreja, conhecem a palavra de Deus, muitos casais, muitos obreiros até, agora vivem uma vida de desacordo à palavra de Deus, de descumprimento, pois está longe dos pais, longe da esposa, longe do ministério, longe da igreja, numa faculdade, ninguém está vendo, a caminho dos motéis, a caminho da bebedeira, porque estão em descumprimento da palavra de Deus e longe dos olhos de muitas pessoas. Você está a afrontar a Deus. Você está se tornar inimiga ou inimigo de Deus. Cuidado. Como Deus puniu a cidade de Nínive, Deus também poderá te punir. Então, Naum é levantado por Deus para falar num estilo metafórico e poético, para anunciar o juízo que viria sobre Nínive. Quando nós entramos nessa parte, é interessante quando o nosso comentarista cita as reminiscências históricas. As reminiscências históricas. E ele fala de uma maneira interessante, que no capítulo 1 e o versículo 14, quando o comentarista fala sobre reminiscências históricas, ele aborda sobre a queda total da Síria, ou melhor, da cidade de Nínive, falando: contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja nomeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Aqui, Deus está dizendo que a Síria ia ser totalmente destruída e que ninguém viria reconstruir Nínive. Ninguém viria assumir novamente o trono. Deus estava profetizando definitivamente a destruição, a queda total da grande Nínive. Por um lado, Deus estava punindo Nínive. Por outro lado, Deus estava consolando Judá. Judá estava sendo ameaçada pela Síria. Judá estava sendo ameaçada pelo exército
da Síria, e a Síria tinha por capital a grande cidade de Nínive. Agora, quando Deus levanta o profeta Naum, que o nome significa aquele que consola, Deus estava consolando Judá, por um lado, e Deus estava decretando a queda de Nínive. Se você está enfrentando inimigos, se você está enfrentando situações difíceis, permaneça fiel. Porque se você for fiel, Deus vai derrotar o seu inimigo para o seu consolo, para a sua vitória, para a sua paz, para a sua segurança. Deus é o Deus que cuida do seu povo. A nação pode aparentemente apresentar, ou o povo, ou o exército, a situação, pode apresentar-se diante de ti infalível, pode apresentar-se de ti de uma maneira indestrutível. Parece que você está no fundo do poço e parece que tudo acabou. Mas eu quero te dizer uma coisa, não acabou. Deus vai levantar um profeta para te consolar. Deus vai levantar um profeta para decretar fim do inimigo, fim daquela muralha que está diante de você, fim daquele gigante que te ameaça, que te amedronta. E eu não sei se eu estou pregando ou ensinando nesta hora para pessoas que estão enfrentando diversos gigantes, diversas ameaças. Ameaça do casamento falir, o divórcio que bate à porta, ameaças de uma doença cruel, grave. Você deve estar pensando que vai morrer. Você que é jovem, enfrenta os desafios da universidade, achando que não vai chegar até o fim dos seus estudos. Parece que as muralhas são maiores, parece que o inimigo é difícil de transpor. Mas eu quero te dizer uma coisa para terminar esta lição sobre o limite da tolerância de Deus. Seja fiel, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso e vai decretar o fim dos teus inimigos, porque Deus é o Deus que a sua tolerância tem limite. E quando a tolerância de Deus chega no limite, Deus coloca fim. Continua fiel, permaneça, persevere. Deus vai colocar fim no seu cativeiro. Deus vai colocar fim no teu sofrimento. Deus vai colocar fim no teu choro. Deus vai colocar fim nessa situação da sua família, do seu lar. Vai colocar fim nesse divórcio. O divórcio vai acabar. Isso vai ter fim. Deus vai salvar o seu casamento, vai salvar a sua família, vai salvar seu ministério. Permaneça fiel. Se você está sendo caluniado na sua igreja, você está sendo caluniado no meio do seu trabalho, na sua vizinhança, até mesmo no seu lar, eu quero te dizer uma coisa. O Deus que levantou para decretar a queda de Nínive, por causa da sua arrogância, por causa da sua crueldade, por causa da sua impiedade, esse mesmo Deus que protegeu Judá e julgou Nínive, vai te proteger. E vai julgar os teus inimigos, e vai decretar a sentença final. Como a inundação, como disse o profeta Naum, como a inundação, as rochas vão ser destruídas. Uma inundação vai derrubar o inimigo, e a vitória para o seu consolo vai chegar. E que Deus te abençoe. Uma boa aula e uma boa semana. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa. Fique na paz.